Observe o gráfico característico de um gerador. Se uma lâmpada de resistência 3 ou 11,5 for ligada em série com esse gerador, a corrente elétrica na lâmpada em amperes será... Bom, primeiramente a gente vai ter que achar o valor da resistência do gerador. Então a gente vai pegar qualquer ponto da reta. Então eu vou pegar o ponto 9 volts, que dá 2 amperes. Então 9 volts é igual a 10, que é a tensão gerada, e menos R vezes 2 amperes. Aí se passa o 10 para lá, 9 menos 10 igual a menos 2R. Fazendo as contas da resistência interna do gerador, meio ohm. Aí depois se pega a resistência do gerador que se achou e coloca em série com a resistência da lâmpada 3,5, que vai dar 5. Então a corrente será a tensão gerada mais a soma das duas resistências, que vai ser 10 dividido por 4. Isso dá uma corrente de 2,5 amperes. Para investigar o desempenho de uma bateria B, foi montado o circuito a seguir em que V e A representam respectivamente um voltímetro e um amperímetro ideais. A resistência R é variável e os fios de ligação têm resistências desprezíveis. Aí você tem a tabela da voltagem e da amperagem. Nesse caso, nessas condições, podemos dizer que... Bom, com a tabela eu construí o gráfico. Aí se pegar qualquer ponto desse gráfico, por exemplo, você vai achar a resposta à resistência do gerador igual a 1,5 volts. A potência vai ser a tensão vezes a corrente. No caso aí, a tensão 1,5 volt, você tem a corrente de 1 ampere, então vai ser 1,5 watt. Aqui diz a força eletromotriz da bateria igual a 3 volts? Sim, verdade. A resistência interna da bateria igual a 1,5? Isso, exatamente. Para a corrente de 1 ampere, potência dissipada na resistência R igual a 3, como calculado, a potência vai ser 1,5 watt. Quando a diferença de potencial sobre R for igual a 2,25 volts, a quantidade de carga que atravessa em 10 segundos é igual a 22,5. Bom, meio ampere quer dizer meio coulomb por segundo. Meio coulomb por segundo, que é a corrente gerada em 2,25 volts, vai dar vezes 10, vai dar 5 coulombs. Então, não igual a 22,5, então é falsa essa alternativa. Bom, VVFF. O meu Pix tá aqui, emerson172@gmail.com. A corrente tem a tensão indicada pelo amperímetro A e o voltímetro V ideais são respectivamente. Bom, primeiramente a gente vai ter que somar a resistência 2 com a resistência 3, que dá 5 ohms. Aí a resistência de 2 ohms com a de 3 dá 5 ohms. Aí você vê que a resistência de 3 que a de 6 está em paralelo. Aí você tem que achar a resistência equivalente dessa resistência 3 e resistência 4, que vai dar 2 ohms. Então 2 ohms com mais 5 são 7 ohms. A corrente vai ser a tensão, que é 21 volts, dividido por 7 ohms. Vai dar, então, corrente total 3 amperes. Como o resistor R3 e R4 estão ligados em paralelo, estão ligados nos mesmos pontos, eles vão ter a mesma tensão. Então a tensão para ser calculada será U igual a RI, U de R4 igual a U de R3, que é o U da resistência equivalente 2. Aí você tem a corrente total 3 amperes, a resistência, bom, U igual a R vezes I, a resistência 2 ohm, resistência equivalente entre R4 e R3, então 2 vezes a corrente 3, corrente igual a 3, então 2 vezes 3, 6 volts. Então, alternativa A. 4. O circuito elétrico, figura 1, utilizado para a determinação da resistência interna R e da força eletromotriz Epsilon,
do gerador. Um resistor variável R, também conhecido como rheostato, pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também assuma valores diferentes para cada valor escolhido de R. Ao variar os valores de R, foram obtidas leituras no voltímetro V e no amperímetro A, ambos ideais resultando no gráfico. Bom, esse gráfico é uma reta. Se você pegar o ponto 4 amperes e 0 volts, você vai ter uma perda de 12 volts. Então a resistência interna vai ser epsilon, que é a tensão gerada, 12 volts, dividido pela corrente total, 4 amperes, que é igual a 3 ohms. A resistência interna é 3 ohms e a voltagem gerada no gerador, como vê pelo gráfico, é 12 volts, então a alternativa C. Uma bateria comercial de 1,5 V é utilizada no circuito esquematizado a seguir, no qual o amperímetro e voltímetro são considerados ideais. Varia a resistência R e as correspondentes indicações do amperímetro e do voltímetro são usados para construir o seguinte gráfico de voltagem. Quando é 1,5 V, que é a tensão gerada, a corrente é zero. Quando é 1,2 volts, a tensão que vai estar no resistor variável vai ser de 1 ampere. Utilizando as informações do gráfico, calcule o valor da resistência interna da bateria e a indicação do amperímetro quando a resistência R tem o valor de 1,7 ohms. Primeiramente, a gente tem que calcular a resistência interna do gerador, que vai ser U no gráfico tem 1,2 volt, que é igual a 1,5 menos a resistência vezes I. A resistência é que a gente vai calcular, então é menos 1 vezes R, 1 vem da corrente. Aí você passa o 1,5 para o outro lado, 1,2 menos 1,5 igual a menos 1R. Menos 0,3 igual a menos 1R. Então a resistência é igual a 0,3 ohms. A corrente então será a tensão gerada dividido pelos valores da resistência, que vai ser 1,5 volt dividido pela resistência do gerador, que é 0,3, mais 1,7 do reostato, que vai ser então 1,5 volt dividido por 2, igual a 0,75 amperes. Alternativa B. No circuito abaixo, observe que quando a chave C está aberta, o voltímetro indica 4,5 volts. Ligando-se a chave, o amperímetro indica 4 amperes e o voltímetro passa a indicar 4,2 volts. A partir dessas medidas e considerando que o voltímetro e o amperímetro são equipamentos ideais, determine a resistência interna da bateria e a resistência externa R. Bom, segundo os dados eu criei o gráfico, então para 4,5 volts a corrente é zero, para 4,2 volts a corrente é 4 amperes. Se você fizer os cálculos do U igual a epsilon, que é a tensão geral menos R vezes I, você vai achar uma resistência interna de 0,075 ohms. Segundo os dados do problema, ele diz que para 4,2 volts você vai ter 4 amperes. Então 4,2 volts dividido por 4 amperes dá uma resistência R de 1,05 ohms. Considere o circuito a seguir. No circuito por onde passa uma corrente elétrica de 4 amperes, 3 resistores estão conectados a uma fonte ideal de força eletromotriz de 20 volts. Os valores da resistência total desse circuito e da resistência Rx são respectivamente. Para calcularmos o valor de Rx, a gente vai ter que calcular a resistência equivalente entre 6 e 4 ohms. Como eles estão em série, então a gente soma as resistências. 6 mais 4 igual a 10. Depois a gente tenta achar a resistência total, a resistência equivalente, que vai ser a tensão total gerada 20 volts, dividido pela corrente que ele disse que é total 4 amperes. Então a resistência total é 5 ohms. Como você tem dois resistores equivalentes em paralelo e um deles é 10 e o valor equivalente é igual a 5, então caiu pela metade. Então o outro resistor também deve ser de 10 ohms. 10 ohms com 10 ohms em paralelo dá resistência equivalente 5 ohms. Alternativa D. Não esqueça, o meu Pix é emerson172@gmail.com. Essa foi a primeira parte da resolução desse exercício. A segunda parte e última virá em breve.